Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor. Hoje nós continuaremos aqui respondendo algumas perguntas. Dessa vez são perguntas que foram feitas em aulas da plataforma da Confraria de Artes Liberais, né? Então foram feitas ali perguntas nos cursos, principalmente de mitologia, latim. Na verdade tem um pouco de tudo aqui, mas são perguntas a partir destas aulas. Mas como são boas perguntas, talvez seja interessante, né? E talvez sejam perguntas que todos têm, ou muitos de nós temos. Muito bem, a primeira pergunta do Igor Paiva. Ele pergunta em qual livro há a distinção entre fábula, mito e lenda, né? O mito, lenda e fábula, assim, para pôr numa ordem decrescente. Bom, essa é uma definição bastante arbitrária, né? Primeiramente, não é assim algo que está presente realmente na tradição dos mitólogos, mas é uma definição que ajuda bastante. Eu acho, né? Eu não sei qual livro eu tirei disso, mas é alguma coisa bem antiga, assim, que eu já tenho, assim, costume de fazer, né? De diferenciar isso. Eu acho que está num curso de uma professora chamada Elizabeth Van Diver, ou Van Diver, não sei como é que se pronuncia, certo? Mas é uma professora americana e eu assisti um curso dela aí alguns anos atrás. E eu acho que foi dali que eu peguei, mas não tenho absoluta certeza, assim. Mas o interessante dessa pergunta, talvez seja aqui nesse contexto, é explicar mais ou menos do que trata essa definição de mito, lenda e fábula, certo? Não é preciso, até porque, por exemplo, em latim, como nós traduzimos a palavra mito, certo? Do mito é uma mitos, é uma palavra grega, e como nós traduzimos isso para o latim, nós traduzimos por fábula, certo? Então, na verdade, são as mesmas coisas, só muda a língua, né? Mas hoje em dia, talvez nós podemos definir assim como o mito sendo aquela narrativa que trata das coisas divinas, certo? Da ação mesmo divina, da ação dos deuses, né? Desde do seu surgimento, nascimento e tal, e de todas as suas questões ali, durante toda a sua biografia, por assim dizer, né? Tudo então que envolver os deuses diretamente como protagonista, nós estamos falando de mitos. Enquanto que a lenda é o mais comum, talvez seja o gênero mais comum, que é nós pegarmos um personagem, pode ser real ou fictício, certo? Mas um personagem humano, cujas suas ações podem, inclusive, sofrer influências, não é, divinas. Pode haver ali a presença de influências divinas dentro da história, mas ele é o protagonista, certo? Então, quando são homens os protagonistas, certo? E disso vai assim, uma lenda, pode ser a lenda do Fausto, por exemplo, é uma lenda, certo? Pode ser, inclusive, uma lenda como o Robin Hood, por exemplo, é uma lenda, certo? Aí há também as lendas envolvendo os santos, as chamadas legende, né? E vejam-se que lenda vem de legenda, e legenda significa aquilo que se deve ler, não é? Então, assim, são histórias importantíssimas, são narrativas tão importantíssimas, são aquelas narrativas que devem ser lidas. Daí vem o próprio nome de lenda, não é? E de legenda, que é a mesma coisa, não é? Por mais que em português hoje nós utilizemos duas coisas diferentes, né? Para duas realidades diferentes. A palavra lenda e a palavra legenda. E a fábula é quando nós temos, por exemplo, né, nós temos ali criaturas como animais ou outras criaturas como gnomos ou não sei o que e tal, que assumem certos caracteres humanos, não é? Eles têm uma consciência humana, uma inteligência humana. Então pode ser, por exemplo, no Ésopo, né? Nós costumamos chamar de fábula de Ésopo porque elas são as fábulas por excelência, mas há episódios fabulosos dentro de diversos outros estilos, né? Assim, o importante é não confundir mito, lenda e fábula assim com um estilo literário em si, ou melhor, com um gênero literário em si. Então a Ilíada é um mito, tem tudo ali, certo? Há fábula também na Ilíada.
A Ilíada tem aquele episódio ali dos cavalos de Aquiles e essa coisa toda, né? A fábula na Eneida, lá com as corças sagradas e essa coisa, né? Então, existe essas coisas. Então, assim, dentro de um mesmo texto, seja ele épico, lírico, dramático, sei lá o quê, pode haver sempre esses elementos todos presentes, né? Elementos míticos, fabulosos e lendários, por assim dizer, certo? Então, é uma definição, ela é crucial para que nós entendamos as coisas? Não, né? De forma alguma, mas ela nos ajuda, assim, a organizar um pouco a nossa leitura, até porque ela é bem ampla, né? Não é algo que restringe muito a nossa leitura. Muito bem, Gabriel Cossaca Macedo. Algum dicionário de latim que o professor recomende? Essa é uma pergunta que talvez seja a que nós mais recebemos, né? Não, sim, se tu sabes latim, assim, consegues pegar um texto e ler e tem ali a cada página no máximo 2 ou 3 palavras tu não conheces, aí eu aconselho que tu compres um dicionário de latim, pode ser qualquer um, não tem nenhum que eu recomendo, eu acho que todos são bons. Agora, se tu não sabe latim, eu acho que não precisa de dicionário. Dicionário é um artefato para especialistas, não é? Ou quando nós temos o dicionário da nossa própria língua materna, é sempre bom ter um à mão. Agora, se eu não conheço a língua, para que eu quero um dicionário, certo? Primeiro eu tenho que aprender bem a língua. Inclusive, não é? Depois, assim, se estiver lá com um nível, digamos, intermediário de latim, falando aqui no caso do latim, eu aconselho antes de dicionário uma fraseológia, certo? Que é uma espécie de dicionário, mas na verdade ele não fica ali dando definições, nem nada disso, nem mesmo traduções. Ele fica dando exemplos, né? E pelo exemplo que nós encontramos ali no texto que estamos lendo e os outros dados ali de usos diversos de textos clássicos, nós podemos achar facilmente, né? Então, procurando assim, fraseologia, certo? Latina. Fraseologia latina, a do Wagner, o Meissner também, certo? Essas duas aí principais são para, assim, na minha opinião, pelo menos são as que eu mais uso, certo? Fraseologia. Então não é bem um dicionário, mas tem uma estrutura parecida com um dicionário, só que ele consta, na verdade, de exemplos, né, para sabermos os usos. Então, se nós queremos, por exemplo, saber a regência de um verbo, não precisa ali dizer, certo, se ele é transitivo direto ou indireto, ou intransitivo, ou coisa assim, certo? Eu vou pegar ali nos exemplos e eu vou verificar na prática aquela regência, né? Eu vou saber os principais também preposições usadas ali e tal, junto com aquele verbo, e tudo isso, né? Muito bem, Tiago Garcia Tamosalcas. A cultura literária está sendo substituída por sacar referência dentro da cultura pop. Se eu bem entendi, isso aqui não é bem uma pergunta, é um comentário, assim, não é? E eu não digo que a cultura literária está sendo substituída, certo? Ela existe ou existe, não tem como pôr nada dentro dela. A gente, quando assiste só filmes e séries, a gente não tem cultura literária, certo? A gente pode ter uma certa expansão do nosso imaginário, sim, sem sombra de dúvida e tal, mas, inclusive, falar assim, cultura literária já é quase um pleonasmo, porque cultura, ela é literária, o que não significa que é uma erudição ampla, que o sujeito leu 1000 livros, então ele é um sujeito culto. Não, pode ser um sujeito que leu apenas 10, mas ele leu com muito interesse, releu e conhece aqueles livros com profundidade, né? Isso é cultura literária, isso é cultivar-se, certo? Cultivar-se a si mesmo através das litere, né? Então, através das letras. Então, assim, se as referências que nós temos hoje são de cultura pop, é que nós simplesmente não temos cultura literária. E digamos assim, o que a cultura pop pode atrapalhar é só na perda de tempo. Não vai, né, digamos assim, não vai secar a nossa capacidade. Ela pode fazer com que nós percamos muito tempo e, enfim, né, porque afinal, se o sujeito vai ver todos os dias uma série, todos os dias um filme, eu duvido que ele consiga ler um livro.
um livro por semana, um livro por mês, né? Porque simplesmente não dá tempo, né? E também toda a nossa capacidade de concentração está focada ali naquele negócio de assistir séries e tudo isso, né? Vejam bem, né? Ah, sim, não, eu sempre leio ali meia hora por dia e também assisto 2 horas de série por dia. Daí já vê a prioridade do sujeito, né? E agora quando eu estou... Não, se eu assisto 4 horas de série por dia, eu vou dizer toda a tua capacidade intelectual daquele dia já foi para o saco, não é? Porque, enfim, 4 horas é muito, né? Então aí tu realmente está dando uma prioridade aí maior para a cultura pop, digamos assim, né? Mas eu sei, Tiago, aqui que não é o teu caso, que não é isso aqui que tu quis dizer, não é? E eu entendi bem aqui o teu comentário ou pergunta, ou seja lá o que tenha sido, né? Está assim, existe aqui sim um fundo de verdade e certeza. João Fernandes de Freitas, por que é importante saber a história da educação, né? Ué, porque assim como é importante para um médico conhecer a história da medicina e um operador do direito conhecer a história, né, conhecer o direito romano e conhecer a história do direito no Brasil, certo? É importante para todos esses, porque estes são estudos superiores, né? A educação, ela pertence sim à filosofia e é digamos assim, um pedaço ali da filosofia, e conhecer a sua história é imprescindível. Nós não temos o que fazer. É a isso que nós nos dedicamos enquanto somos estudantes ou pretendemos ser professores. E isso interessa para os dois, não só para professores, mas interessa também para um estudante, para ele saber se está no caminho certo ou não, né? Saber aquilo que funciona enquanto estudos, né? Enquanto veículo de estudos e tal, metodologia, fontes e não sei o que, técnicas e tal. É preciso que ele conheça a história da educação para ver o que realmente já funcionou e o que ainda precisa ser trabalhado e tudo isso, né? O que seria, enfim, né? A educação, há aquele clichê, né? A gente estuda história para não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado, né? E ponto, fica nisso, né? Mas acontece que no passado não houve só erros, né? Houve muitos acertos e nós temos que estudar história principalmente para repetir e imitar aqueles acertos que foram que existiram no passado, né? Não é assim, para não cometer os erros. Sim, tudo bem, mas isso implica também em imitar os acertos, senão não vale de nada, né? Eu só estou cuidando para não cometer erros, né? A vida não é assim, a vida é uma busca por acertar e não para não errar, certo? Então quanto à vida de estudos, obviamente nós precisamos conhecer a história da vida de estudos. Aí isso, todos os seus fundamentos também, né, teóricos, filosóficos, metafísicos, seja lá o que for, mas também históricos, não é? É uma fonte bastante segura para isso. Mário Juventil Rodrigues, qual a sua opinião sobre o atual sistema de ensino brasileiro? Bom, isso aqui é uma pergunta por opinião, eu vou dizer, né? Não só o brasileiro, mas em qualquer outro lugar, né? Mas, assim, primeiro eu acho que, e aí falando mesmo da minha opinião, a gente não pode ser um saudosista maluco, né? Que olha, naquele tempo sim era bom. Isso aí é coisa de adolescente, certo? Que fica assim, como eu gostaria... Certo? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu gostaria de ter vivido nos anos 50, porque daí tinha o Elvis Presley e tal, né? Pronto, mas depois disso aí tem que passar, né? A gente não pode ficar sendo saudosista, a gente tem que olhar para agora e ver assim, olha, o que dá para fazer que não está sendo, e o que não está sendo feito, certo? E aí nós vemos que em muitos aspectos, coisas que foram feitas no passado, né? E é por isso que é interessante estudar a história da educação, funcionavam e nós deixamos de fazê-los e agora nós temos um resultado X. Né? A questão é que nós não crescemos em quase nada aí nos últimos 50 anos. Nós não conseguimos praticamente nada com relação à educação, né? Não houve nenhum avanço. Talvez 100 anos, pode ser também, certo? Mas assim, nos últimos 50 anos nós temos a certeza que não houve nenhum avanço, não houve nada. Né? E nós não conseguimos manter, talvez, certas coisas que eram muito úteis,
né? Se nós pegarmos lá nos anos 40, 50, lá, reformas getulistas que botaram o Villa-Lobos para ser meio que um secretário da música ali, ele instituiu o canto orfeônico nas escolas, né? O ensino de música era muito precário, mas ele conseguiu pôr o ensino de música nas escolas. E aí nós abandonamos, nós fizemos ali uma meia dúzia de anos, né? Foi muito pouco tempo, depois nós abandonamos isso. Substituímos por alguma coisa? Não substituímos por nada, simplesmente não existe, certo? Quanto ao sistema brasileiro, né? Ele obriga, por exemplo, a disciplina, não é, nas escolas de ensino religioso. Aí o pessoal vai perguntar, bom, se tu, né, tu és cristão, tu com certeza concordas com essa medida. Eu, não, claro que não, quem é que vai dar aula? Né? Mesma coisa se me perguntassem agora, seria bom voltar a ter latim na escola? Não, não. Agora sim, baixar uma lei para isso não serve para nada, porque não tem ninguém para dar aula, certo? Vai fazer o quê? Não tem, vai ser só mais uma perda de tempo, certo? Vamos estar mais uma vez perdendo tempo com uma coisa, achando que estamos fazendo alguma coisa, porque nós cumprimos ali com um protocolo. O professor assinou a chamada, né? Preencheu o verso lá da chamada com um programa de aula, e é isso que importa, né? O pessoal acha assim, porque o MEC, isso, o MEC aquilo, eu digo, olha, normalmente o professor faz o que ele quiser dentro da sala de aula, certo? O importante não é ele ensinar ou não, ou fazer coisa. O importante é o caderno de chamada. Aquilo ali é uma coisa quase sacrossanta, que tu recebes e não pode rasurar e nem nada. E aquilo ali tem que ir, né, vai da mão da coordenadora pedagógica para a mão do professor, e o professor tem que, né, manter aquilo durante o bimestre, o semestre inteiro limpo e organizado e preenchê-lo, não é? Bem certinho, atrás pôr todas as aulas, a data e o que foi ensinado e qual era e tal. Isso aí importa. Se isso tem alguma coisa a ver com a realidade ou não, tanto faz, certo? O professor pode ensinar o que ele quiser dentro da sala de aula. Não é só culpa do MEC, não, também, certo? Mas o que o MEC faz é estipular essa entrega de um caderno de chamada ali, certo? Aquele azulzinho, assim, que é uma coisa oficial. Agora, o professor também não é o maior culpado, né? Pais e professores, afinal, são essas as pessoas diretamente responsáveis pela educação. O MEC nunca vai conseguir coordenar tudo, nunca vai conseguir fazer nada, né, de forma eficaz, nem para o bem nem para o mal. É impossível, certo? Agora sim, não dá para a gente ficar esperando, né? Você tem que mudar essa lei de diretriz e base. Olha aqui, ó, não interessa a lei de diretriz e base. Tu quer ser um bom professor, tu pode entrar numa escola e ensinar o que tu quiseres da melhor forma possível, exigir o quanto tu quiseres dos alunos e tal. Pode fazer isso aí, o importante é o caderno de chamada, isso é a educação no Brasil, entregar caderno de chamada e aí pronto, está limpa a consciência de todo mundo, do professor que cumpriu o seu dever porque fez a chamada e anotou atrás que aula ele deu. Pode ser verdade ou não, ele pode botar qualquer coisa, certo? E é isso. A burocracia se resume simplesmente a isso, né? E outras coisas, por exemplo, que na escola tem que ter uma sala de tantos metros quadrados para fazer não sei o quê, que tem que isso, que tem que aquilo. Beleza, né? Isso é mais fácil de fiscalizar. Uma vez vai lá o fiscal, vê se está cumprido esses requisitos, e não, né? Mas pronto, né? Agora a aula que é dada, esquece, certo? Vamos botar, eu acho que tem que botar artes liberais nas escolas. Não tem que botar nada, cara. Quem é que vai ensinar isso aí, né? Como é que vai fazer isso aí? Né? Não dá para sonhar com essas coisas aí, ficar ainda reclamando e vociferando por aí a sua insatisfação com o estado atual de ensino, né? Mas qual é a minha opinião? A minha opinião é que sobre o atual sistema de ensino é que ele é só um preenchimento de caderno de chamada. É só isso, né? E é meio difícil ter um pouco de opinião sobre algo, sobre um sistema como esse, certo? Ele simplesmente não é bem um sistema de educação, né? É um sistema burocrático ali. Mas muito bem, né? Agradeço a todos aí que estiveram conosco para mais essa rodada, respondendo as perguntas. E amanhã sim, vamos fazer aqui só uma rodada de perguntas ao vivo, né? Então estejam aí presentes e preparem aí as suas perguntas. Isso é muito bom, não é? Talvez assim, eu até nem tenho tanta dúvida, mas eu vejo que os outros têm. Pode fazer essa pergunta, né? Não vai ficar com dúvida. Eu não quero que pensem que eu não sei isso aqui, né? Mas olha só, pensando nos outros, né? É muito bom fazer perguntas nesse
nesse sentido, né? Não só aqui em lives e coisa assim, mas mesmo em aulas, né? É uma prática muito boa, certo? É uma prática muito boa, assim, olha, eu entendi isso aqui, eu olho para o lado, meu colega está com uma cara de apavorado, não está entendendo nada. Ô, professor, por favor, eu não estou entendendo, não diz assim, a galera aqui, por favor, sejamos humildes, né? Lição do Hugo de São Vítor sobre a vida do estudante. Né? Faz tua pergunta, né? Olha ali, faz tua pergunta. Ó, professor, por favor, pode repetir esse trecho que trata disso, disso, disso. Inclusive, tu que estás entendendo é muito mais capaz de formular uma pergunta do que a pessoa que não está entendendo, né? Porque o que não está entendendo, normalmente ele só vai poder dizer, eu não estou entendendo, né? Tu podes aí, talvez, explicar com as tuas palavras e tal e formular uma pergunta e não tentar ensinar ali diretamente.